Aurora Boreal. 8 curiosidades sobre o fenômeno. Entendo que é esse fenômeno luminoso que acontece no extremo norte da Terra e em planetas como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Nem sempre é necessário o uso de holofotes ou tecnologias pirotécnicas para que lindas cores surjam no céu. A natureza cria espetáculos por conta própria, com as auroras boreais, que acontecem no extremo norte da Terra, em regiões como Sibéria, Escandinávia, Groenlândia e Canadá. Mas o que é a aurora boreal? O fenômeno acontece durante tempestades solares, quando um gás chamado plasma, que é eletrizado por partículas de elétrons e prótons, parte do Sol. O plasma entra em contato com a atmosfera e com o campo magnético da Terra, que funciona como um escudo contra essas partículas vindas da nossa estrela-mãe. Quando o Sol está com maior atividade, principalmente na corona, que é a sua camada mais externa, ele libera quantidades enormes de elétrons, conta Augusto José Filho, professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, IAG, da Universidade de São Paulo, USP. Assim, então, começa o espetáculo. Entenda melhor sobre essa e outras curiosidades da aurora boreal. 1. Aquarela de íons. Os íons são átomos que ganharam ou perderam prótons ou elétrons, e são eles que estão por trás das diferentes cores da aurora boreal. As partículas seguem as linhas do campo magnético da Terra e, ao entrarem na nossa atmosfera, se misturam com gases. Os elétrons energizados batem com as moléculas de oxigênio e nitrogênio e emitem luzes de cor azul, vermelha e verde, originando este fenômeno muito bonito. 2. Austral versus boreal. As auroras que acontecem no hemisfério sul da Terra são chamadas de austrais. Elas se dão em lugares como Antártida, Tasmânia e Nova Zelândia, e por muito tempo, cientistas acreditaram que ocorriam simultaneamente, como uma espécie de espelho das auroras boreais. No entanto, um estudo conduzido pela NASA em 2009 mostrou que isso não é verdade. Os cientistas observaram que as duas auroras se movimentam em direções opostas. A austral se move em direção ao Sol, enquanto que a boreal vai no sentido contrário. A explicação, segundo os pesquisadores da Agência Espacial, é que o vento solar foi capaz de penetrar no escudo magnético do hemisfério sul e não no do norte. Portanto, o fenômeno não atinge os dois polos ao mesmo tempo. Outra diferença, de acordo com Augusto José Filho, é que a aurora austral é bem mais difícil de ser vista. Ela ocorre mais na Antártida e você precisa estar bem perto de lá e numa região do oceano bem fria para observar, conta. 3. Sinal de perigo? A aurora boreal é um fenômeno luminoso, mas o que a impulsiona é o vento solar, a emissão de partículas vindas do Sol. Sempre que há vento solar, há uma aurora. Acontece que esse vento tem potencial para causar uma série de problemas aqui na Terra, como aconteceu em 1859, no chamado Evento de Carrington. Na ocasião, uma enorme explosão solar acabou interferindo no funcionamento de telégrafos na Europa e na América do Norte, e operadores relataram até terem levado choques. Isso não quer dizer, é claro, que as auroras podem causar diretamente esse tumulto todo, mas elas são sintomas de que tempestades solares estão acontecendo. Significa que sistemas de comunicação podem falhar por razão dessa alta energia que vem do Sol, prejudicando as telecomunicações e sistemas de GPS, por exemplo, afirma o especialista do IAG. As tempestades solares podem afetar ainda satélites e submarinos nucleares, que se comunicam por meio de rádio de ondas ultralongas. 4. Que som é esse? Em 2012, pesquisadores da Universidade Aalto, na Finlândia, fizeram um estudo no qual viram que as auroras boreais podem emitir sons. As luzes por si só não tocam música, mas as partículas energizadas que vêm do Sol causam uma interferência audível ao entrarem em contato com o campo magnético da Terra.
Os especialistas colocaram 3 microfones em uma região onde auroras boreais ocorrem. Um deles captou um ruído parecido com um bater de palmas. Os sons, segundo cientistas, são breves e suaves e podem ser ouvidos apenas por pessoas bem atentas. 5. Partículas solares da aurora boreal se movimentam a 11,2 mil km por hora. O Sol é uma verdadeira bomba que constantemente produz energia termonuclear, e suas linhas magnéticas concentram e lançam energia pelo espaço. Com isso, a velocidade com que as partículas que formam a aurora boreal viajam é de mais de 11,2 mil km por hora. Nesse ritmo, o vento solar demora de 1 até 5 dias para alcançar a Terra. Para se ter uma ideia, na velocidade da luz, 300 mil km por segundo, as partículas chegariam ao nosso planeta apenas 8 minutos. 6. Efeito místico. As auroras boreais já eram retratadas por humanos que viveram há pelo menos 3,5 mil anos. Há pinturas em cavernas que estão ligadas aos povos Cro-Magnon, que faziam parte dos Homo sapiens mais antigos já registrados. Existiram ao longo da história inúmeras lendas mitológicas sobre auroras boreais. A população indígena Sami, que vive no norte da Noruega, da Suécia e da Finlândia, acreditava que as auroras emanavam das almas de ancestrais mortos. As pessoas já falecidas eram tratadas com extremo respeito. Esses povos tinham medo de assobiar durante auroras boreais, pois acreditavam que a presença dos mortos poderia fazer com que a alma fosse levada junto ao sopro. Para eles, as cores do céu abriam uma espécie de portal que deveria ser observado com solenidade. O fenômeno aparece também em vários filmes e séries da atualidade. No seriado His Dark Materials, da HBO, por exemplo, em uma aurora boreal é possível ver outros universos. Numa cena da primeira temporada, uma cidade pode ser vista entre as cores do fenômeno. 7. É mais fácil observar auroras com câmeras. A luz avermelhada que compõe as auroras está quase no limite do que os olhos humanos conseguem enxergar. O melhor jeito de observá-las é usando câmeras. Não apenas o vermelho, mas também o violeta, o verde e todas as outras cores podem ser vistas com mais qualidade por lentes fotográficas. Fotos feitas com maior exposição à luz permitem que mais elétrons e a luminosidade emitida por eles cheguem à câmera. 8. Auroras também acontecem em outros planetas. As sondas Voyager 1 e 2 da NASA foram as primeiras a fotografar as auroras que acontecem em Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. O telescópio Hubble também já as registrou fora da Terra. Nos planetas que têm maior campo magnético, como Júpiter e Saturno, os fenômenos ocorrem de modo mais poderoso. Em Netuno, as auroras são um pouco contorcidas e se parecem mais com manchas brilhantes, diferentemente do que acontece em Urano, onde elas parecem anéis luminosos, segundo o que foi avistado pelo Hubble em 2011.